Problemas morais difíceis ou... isso que eu vou ler agora é do O Homem e seus Símbolos, do Carl Jung. Gustav Jung. É um livro meio que de iniciação à psicologia do Jung, mas também serve para, acredito eu, que de alguma maneira para você aprender um pouco mais sobre os sonhos e sobre a importância dos símbolos na nossa vida. Eu vou ler a parte que ele trata sobre a ânima agora, que é um conceito muito legal, que eu acredito que boa parte dos homens do sexo masculino sofram. Sei lá, devido a frustrações, a criações, acredito eu também mesmo que a própria maneira que a gente enxerga as coisas talvez esteja muito enraizada nisso que ele vai tratar aqui agora. Eu não vou ler o subcapítulo inteiro, mas só essa parte que eu acho bacana, assim. Problemas morais difíceis ou confusos não são provocados somente pelo aparecimento da sombra. Aí tu vai ter que pesquisar depois sobre o conceito de sombra em Jung. Muitas vezes emergem de uma figura interior. Se o sonhador for um homem, irá descobrir a personificação feminina do seu inconsciente. E caso seja uma mulher, será uma personificação masculina. Esse lado meio que entrepostos, assim, né? Muitas vezes esse segundo personagem simbólico aparece por detrás da sombra, trazendo novos e diferentes problemas. Jung chamou as formas masculinas e femininas, respectivamente, de ânimos e anima. Anima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. Os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas. A profecia sempre esteve relacionada, até onde eu sei, a mulheres, entende? Até mesmo por isso que eu acho que os antigos, entre aspas, que são pessoas já dos tempos modernos, geralmente, eu sinto que aconteceu alguma coisa com meu filho. Geralmente quem sente isso sempre é a mãe. Ou, na maioria das vezes, a gente escuta essa palavra saindo da boca de uma mulher. As intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza, isso é muito feminino. Aqui eu não quero falar assim que pertence ao homem fazer ou à mulher fazer, mas sim apenas a leitura. E de fato a natureza sempre esteve mais relacionada ao feminino, até mesmo Gaia, né? Gaia, que seria a Terra, é representada como do sexo feminino. E por fim, mas não menos importante, o relacionamento com o inconsciente. Não foi por mero acaso que antigamente utilizava-se sacerdotistas como Sibila, acho que é assim que se pronuncia, na Grécia, para sondar a vontade divina e estabelecer comunicação com os deuses. Um bom exemplo de ânima, como uma figura interior da psique masculina, é encontrado nos feiticeiros e profetas, xamãs, dos esquimós e de outras tribos árticas. Alguns chegam mesmo a usar roupas femininas ou seios desenhados na roupa de modo a evidenciar o seu interior feminino. Ou seja, eles estão buscando uma comunicação, né? Que lhes permite entrar em contato com o país dos espíritos, isto é, com o que chamamos de inconsciente. Olha que interessante, o país dos espíritos. Nessas tribos, conta-se o caso de um jovem que estava sendo iniciado por um velho xamã e que foi por ele enterrado num buraco na neve. Caiu num profundo estado de sonolência e exaustão. Enquanto estava nessa espécie de coma, viu, de repente, uma mulher que emitia luz. Ela ensinou-lhe tudo o que precisava saber e mais tarde, seu espírito protetor ajudou-o a exercitar sua difícil profissão, pondo-o em comunicação com forças do além. Essa é uma experiência que mostra a ânima como personificação do inconsciente masculino.
Nas suas manifestações individuais, o caráter da ânima de um homem é, em geral, determinado por sua mãe. O primeiro contato que a gente tem na infância do sexo oposto é com a nossa mãe. Cara, eu não cresci com a minha mãe, não importa, cara. A primeira pessoa do sexo feminino que você viu, sentiu, tocou foi sua mãe. É impossível ter sido outra pessoa. A não ser que, sei lá, não é possível. A partir do momento que você sai pela vagina da sua mãe, você já tocou numa mulher, e a primeira mulher que você tem um contato é a sua mãe. E acredito eu que de alguma maneira isso está interiorizado em você. Não necessariamente você vai, a menina, a primeira pessoa que ela vai ter contato vai ser com o pai, certo? Muito possível também seja com o médico. Mas se for um lugar estável, assim, onde o pai é presente, onde ela vai manter mais relações de afeto, vai ser com o pai, vai ser, até mesmo vai ter irmãos ali e tudo mais, mas não é tão forte quanto no menino, que o primeiro contato com ele é com a mãe, do sexo oposto no caso. Se o homem sente que a mãe teve sobre ele uma influência negativa, sua ânima vai expressar-se por muitas vezes de maneira irritada, depressiva, incerta, insegura e suscetível. No entanto, se ele for capaz de dominar essas investidas de cunho negativo, elas poderão, ao contrário, servir para fortalecer a masculinidade. É aquilo que Sartre fala, né? Não importa o que fizeram com você, mas o que você fez com o que fizeram com você. No interior da alma desse tipo de homem, a figura negativa da mãe, ânima, repetirá incessantemente o mesmo tema. Não sou nada, não tem sentido. Como todas as outras é diferente, mas comigo não me dá prazer. Esses humores de ânima provocam uma espécie de apatia, um medo de doenças, de impotência ou de acidentes. A vida adquire um aspecto tristonho e opressivo. O clima psicológico sombrio pode até mesmo levar um homem ao suicídio. E a ânima torna-se então o demônio da morte. É nesse papel que ela foi apresentada no filme Orfeu, de Cocteau. Acho que é assim que se diz. Os franceses chamam de femme fatale essa personificação da ânima. Uma versão mais amena desse tipo sombrio de ânima é a Rainha da Noite, da flauta mágica de Mozart. As sereias da Grécia, ou as Lorelei dos alemães, acho que é assim que se diz, também personificam o aspecto perigoso da ânima, simbolizando uma ilusão destruidora. O seguinte conto siberiano ilustra bem o comportamento da ânima malévola. Um dia um caçador solitário viu uma linda mulher surgir da densa floresta, do outro lado do rio. Ela acena para ele e canta: "Ó, vem, solitário caçador, no silêncio do crepúsculo. Vem, vem, sinto tua falta, sinto tua falta. Agora eu vou te abraçar, abraçar. Vem, vem. Meu ninho está próximo, meu ninho está próximo. Vem, caçador solitário. Vem agora no silêncio do crepúsculo." O caçador se despe e atravessa o rio a nado, mas de repente a mulher transforma-se numa coruja e foge rindo e caçoando dele. Ao nadar de volta para buscar suas roupas, ele se afoga no rio gelado. Cara, esse conto-poema é a vida de muita gente, né? É uma busca por uma ilusão, uma busca por uma aceitação, uma carência, né? Tá. Neste conto, a ânima simboliza um sonho real, de amor, de felicidade e de calor materno, o ninho. Um sonho que afasta o homem da realidade. O caçador, que por si só já é um homem safro, né? Que entende de natureza. Você não vê um caçador sofrendo, pouco menos um pescador de verdade, sofrendo com essas coisas totalmente pós-modernas. O caçador também está muito ligado à aristocracia, né? O caçador se afoga porque perseguiu um desejo fantasioso que não podia se realizar. Outra maneira pela qual a ânima se manifesta de forma negativa na personalidade de um homem é revelada no tipo de observação rancorosa, venenosa e efeminada que ele pode empregar para desvalorizar todas as coisas. Isso é muito comum, cara.
Isso é muito comum. Você vê esse muito tipinho de pessoas. Às vezes a gente gosta de uma pessoa e a gente não sabe explicar o porquê. Mas eu lembro que uma vez eu estava trabalhando de barman, servindo bebidas. E chegou um cara e falou, você não tem Heineken não, né? E eu falei, não, eu tenho Heineken aqui. E ele falou, aí depois ele queria comer alguma coisa. Ele falou, poxa, você não tem, não lembro ao certo o que foi, mas digamos que foi uma carne lá em especial. E ele falou, você não tem tal carne não, né? Eu falei, não, eu tenho. E todas as frases dele que ele começava eram negativas, assim. Não tipo, no sentido de ser uma pessoa que reclama, mas tudo ele já pressupunha que não existia. Tudo. E eu pensei, cara, esse é o tipo de pessoa que eu não gosto de conversar, simplesmente porque ele nunca espera nada, ele é um tipo de pessoa muito chata de se lidar. A pessoa que sempre começa suas frases já colocando a resposta negativa, não no outro sentido do termo, que seria algo como vamos fazer isso, não vai dar certo, não. Às vezes esse tipo de pessoa tem uma certa racionalidade, mas tem pessoas que extrapolam o negativo. Não sei se você conseguiu compreender, mas é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. Outra maneira pela qual é rancorosa, beleza, tá? Observações desse tipo contêm uma mesquinha distorção da verdade e são engenhosamente destruidoras. Existem lendas pelo mundo afora em que surge uma donzela venenosa, como dizem no Oriente. É sempre uma bela criatura que traz veneno ou armas escondidas no corpo, com as quais mata seus amantes na primeira noite de amor. Quando assim se manifesta, a ânima é tão fria e indiferente como certos aspectos violentos da própria natureza. E na Europa, até hoje, isso se traduz muitas vezes nas crenças em feiticeiras. Se por outro lado a experiência de um homem com sua mãe tiver sido positiva, o que é muito difícil de acontecer, mas acontece, ainda mais é difícil, sobretudo nos tempos atuais, sua ânima também poderá ser afetada, mas de um modo diferente, tornando-o efeminado ou submisso às mulheres. Vou repetir. Se por outro lado a experiência de um homem com sua mãe tiver sido positiva, sua ânima também poderá ser afetada, mas de um modo diferente, tornando-o efeminado ou submisso a mulheres, incapaz, portanto, de lutar em face às dificuldades da vida. Uma ânima desse tipo pode fazer do homem um sentimental ou deixá-lo tão melindroso como uma solteirona, ou tão sensível como aquela princesa de um conto de fadas que, mesmo deitada sobre 30 colchões, ainda sentia um pequeno grão de ervilha. Uma manifestação ainda mais sutil da ânima negativa aparece em alguns contos de fada, sob a forma da princesa que pede seus pretendentes que respondam a uma série de enigmas, ou que se escondem exatamente na sua frente. Os candidatos morrem se não conseguem encontrar as respostas, ou se ela descobre onde se esconderam e a sua princesa... ou se ela descobre onde se esconderam e a princesa sempre ganha. Onde descobre que elas esconderam e a princesa sempre ganha. A ânima sob esse aspecto envolve os homens, num jogo intelectual destruidor. Prestem atenção. Podemos notar o efeito dos seus estratagemas em todos os diálogos neuróticos e pseudo-intelectuais, que impedem o contato direto do homem com a vida e suas verdadeiras definições. Ou seja, é o tipinho que gosta de teorizar tudo, né? Pega o umbigo dele e define o mundo a partir de sua régua. Ele pensa tanto a respeito da vida que não consegue vivê-la e perde toda a espontaneidade e habilidade de comunicação. Cara, isso é nota do subsolo do Dostoiévski. Tá aqui, tá dito. Quer saber o que é isso? Nota do subsolo do Dostoiévski. Talvez Hamlet do Shakespeare também vai ter um pouco disso. Claro que Hamlet do Shakespeare extrapola tudo isso. Mas, às vezes, a gente pensa mais a respeito da vida do que usando ela. A vida é modo de usar, né? A gente está mais preocupado em como se usa a vida do que em usá-la de fato. Vide a bula, né? Aquele cara que não toma remédio, mas lê a bula.
As manifestações mais frequentes da anima é a que toma a forma de uma fantasia erótica. Os homens podem ser levados a alimentar essa fantasia no cinema, nos shows de striptease ou nas revistas e livros pornográficos. Eu acho que na época desse livro a pornografia visual não estava muito em voga. É um aspecto primitivo e grosseiro da anima, mas que só se torna compulsivo quando o homem não cultiva suficientemente suas relações afetivas, quando a sua atitude para com a vida mantém-se infantil. Olha que interessante. É um aspecto primitivo e grosseiro da anima, mas que só se torna compulsivo quando o homem não cultiva suficientemente suas relações afetivas, quando a sua atitude para com a vida mantém-se infantil. Todos esses aspectos da anima representam as mesmas tendências que observamos na sombra. Isto é, podem ser projetados de maneira e parecem qualidades pertencentes a uma determinada mulher. É a presença da anima que faz um homem apaixonar-se subitamente ao avistar pela primeira vez uma mulher. E, nossa, eu tô rodeado de caras assim, cara. O cara não vê uma pessoa, uma mulher como uma pessoa, entende? Ele vê a mulher como uma futura parceira, a mulher da vida dele, a mulher que vai levantar ele. Ele fala assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver essa mulher. Cara, isso é muito triste. Eu não vejo mulheres falando isso, cara. Eu vejo mulheres... eu não sei se o meu círculo social também não tá muito variado, mas 98% das meninas que eu conheço, elas não falam assim, eu preciso de tal homem. Eu não sei também se elas falam isso com outros meninos, mas eu não vejo, até mesmo as casadas, eu não vejo elas com essa dependência emocional que muitos dos caras da minha idade, não vou falar tanto dos caras da minha idade, mas até mesmo os caras mais velhos do que eu, e olha que eu já estou quase na meia idade da vida, não conseguem se livrar disso, cara. O cara, se ele não projeta isso com a mulher, eu só vou partir e vou me apaixonar, minha vida só vai começar a partir disso, ele projeta em sonhos que não parecem ser muitos o cume, o ápice da felicidade, a apoteose dela. Não, é só isso. E você vê ele se agarrando a favas, assim, a areia, assim, construindo castelinhos de areia, que não vão resistir a nenhuma maré, cara. Não vão. Isso eu vejo. Eu tenho não é um, nem dois, nem três, cara. É muitos amigos que falam, cara, essa é a menina da minha vida, eu preciso dela, sem ela não vou ser ninguém. E o cara chora por elas. Subitamente, ao avistar pela primeira vez uma mulher, sentindo de imediato que é, entre aspas, ela. Nesse caso, ele sente como se já conhecesse a vida inteira, prendendo-se a ela de tal maneira que parece aos outros ter perdido o juízo. Mulheres cujo aspecto lembra um pouco a figura de fada atraem especialmente essas projeções de anima, porque os homens conseguem conferir inúmeras qualidades a criaturas fascinantes, nebulosas, em torno de quem podem tecer as mais variadas fantasias. Eu acho que é um tipo de mocinhas tão apagadas que você consegue colocar qualquer coisa ali dentro, né? Essa projeção de anima arrebatada e repentina como ocorre nos casos de amor, pode afetar seriamente um casamento, levando ao conhecido triângulo amoroso e a todas as dificuldades que o acompanham. Só existe solução para esse drama quando se reconhece a anima como um poder interior. O objetivo secreto do inconsciente ao provocar todas essas complicações é forçar o homem a desenvolver e amadurecer o seu próprio ser, integrando melhor a sua personalidade inconsciente e trazendo-a à realidade de sua vida. Beleza, continuamos. Já falamos bastante a respeito do lado negativo da anima. Há também igual número de importantes aspectos positivos. A anima é, por exemplo, responsável pela escolha da esposa certa. Outra função porque você precisa ter um parâmetro interno para você ter como avaliador das pessoas com quem você quer se relacionar, certo?
Só que se esse parâmetro está desregularizado, que é o que a gente está vendo até agora, você só vai fazer escolhas erradas. Ou não só com as pessoas com quem você vai se relacionar, mas com a sua própria vida interior, sua vida psíquica também. Outra função sua igualmente é relevante quando o espírito lógico do homem se mostra incapaz de discernir os fatos ocultos em seu inconsciente, anima ou ajuda a identificá-los. Mais vital ainda é o papel que representa sintonizando a mente masculina com seus valores interiores positivos, abrindo assim caminho para um conhecimento interior mais profundo. Prestem atenção, é como se um rádio interior fosse sintonizado em uma grande frequência, que excluísse as interferências inoportunas e captasse a voz do grande homem, estabelecendo recepções radiofônicas interior. A ânima assume um papel de guia ou de mediador, tanto para o mundo interior quanto para o self. É assim que ela se revela no exemplo que descrevemos anteriormente na iniciação dos xamãs. É como surge no papel de Beatriz do paraíso de Dante e também dos deuses e também no da deusa Ísis ao aparecer em sonhos a Polio, acho que assim se diz, o famoso autor de O Asno de Ouro, iniciando numa forma de vida mais elevada espiritual. Eu também diria Boécia, Consolação da Filosofia, mas eu não sei se entra aqui como, mas eu acredito que sim, sem dúvida alguma. O sonho de um psico... não vou isso, é isso, eu passei por cima aqui da ânima. Quem tem ouvidos que ouça, que tem olhos que veja. É muito importante, mas eu acho que eu só quero ver uma parada aqui do ânimos, que vai ser o elemento masculino. Tá, aqui a gente vai ter ele antes também. Dá para tratar dos 4 tipos de ânima, mas eu gostaria de tratar os ânimos aqui já da representação masculina. Isso vai ser no consciente da mulher. Não necessariamente também, porque dá pra você fazer isso como uma evolução do masculino. É só isso, só. O ânimos tal como ânima representa 4 estágios do desenvolvimento. O primeiro é uma simples personificação da força física. Por exemplo, um atleta ou um homem musculoso. Essa seria a primeira parte, entende? São 4. No estágio seguinte, o ânimos possui iniciativa e capacidade de planejamento. No terceiro, torna-se o verbo, aparecendo muitas vezes como um professor ou um clérigo. Finalmente, na sua 4ª manifestação, o ânimos é a encarnação do pensamento. Nessa fase interior, torna-se como a ânima, o mediador de uma experiência religiosa, por meio do qual a vida adquire novos sentidos. Ou seja, vamos aqui lhe dar uns exemplos aqui. Personificação dos 4 estágios do ânima de cima para baixo. Primeiro, o homem que é apenas força física, pode ser representado por Tarzan. Segundo estágio, o homem romântico, o poeta. O inglês pode ser representado pelo inglês do século XIX, Tilly, acho que assim se diz. Ou o homem de ação, o norte-americano, que seria um homem prático, né? Eu acho que Hemingway representa isso, tanto o poeta como um homem prático. O terceiro, no caso, seria o condutor do verbo, o grande orador político. O 4º estágio é levado pela evolução espiritual. Ou seja, primeiro você é só força física. Aí você descobre que você pode pensar e arquitetar um pouco disso. Por isso você se torna um homem prático e semi-intelectual, certo? Após isso você se torna um excelente orador, porque você já assimilou tanta força como o início de uma possível inteligência ou sabedoria que seja. Então você consegue comunicar a ela, então por isso você se torna um excelente orador ou um ser de liderança no seu grupo. Não necessariamente o cara que coordena, sei lá, tipo, pessoal, vamos colocar essas caixas aqui pra gente poder empacotar e levar para transportador. Não, a gente está falando isso até mesmo no seio familiar, assim, quando você consegue solucionar pequenos problemas, mas que é necessário que somente você os resolva, entende? Que você não se torna aquele ser afetado que
que não pensa. Às vezes você sabe como resolver determinados problemas, mas você simplesmente quer ficar em silêncio porque você sabe que jamais você vai conseguir resolver esses problemas, porque as outras pessoas vão te jogar mais problemas ainda. Tem um certo de medo nisso? Pode ter, não sei. Ou talvez porque você simplesmente não quer ajudar aquelas pessoas. E o quarto e último estágio é o estágio no qual você tem uma evolução espiritual. Aí a gente vai ter que falar sobre espiritualidade. Olha, então ficamos para ver, a gente tem que ver sombra, além de sombra, pesquisar um pouco mais sobre ânimos e ânima. É muito interessante isso. Beijos e abraços e fiquem com Deus, até logo.